Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Olá, amigos. Hoje estamos trazendo para vocês o deputado Arnaldo Jardim, um dos maiores nomes da política paulista, da política brasileira, deputado há várias décadas, deputado federal por São Paulo desde 2007. O deputado Arnaldo Jardim se notabiliza pelo seu trabalho em prol do cooperativismo e do agronegócio. Hoje, vamos conversar com ele sobre os acontecimentos de Brasília ocorridos ontem. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Agradeço a sua disponibilidade em nosso nome, em nome do portal RC1. E passo, então, ao Ronaldo a primeira pergunta. Arnaldo, deputado Arnaldo Jardim, boa tarde. Muito obrigado por conceder essa nossa entrevista. Eu imagino a sua angústia nesse momento em que você recebeu as notícias, né, do Brasil enfim, o nosso presidente também já apontou dedos para o agronegócio como sendo partícipe dessa barbárie. Isso deixou muito a área do agronegócio muito sensibilizada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Boa tarde a você, meu caro Ronaldo Bianchi, a você também, Zé Marco. Deixar toda a RC1 minha saudação, lhe dar um grande abraço ao Zé Eduardo, nosso querido amigo, para, com todos, dividir a preocupação sobre a delicadeza desse momento que nós vivemos. Ninguém pode comemorar o momento que nós estamos. Eu mesmo, você disse, tomei conhecimento, porque realmente estou fora do país, eu estou nesse instante nos Estados Unidos, e hoje a manchete do Washington Post, a manchete do New York Times, a manchete do Wall Street Journal é sobre os fatos que ocorreram no Brasil. Isso é para dar uma dimensão internacional da profundidade com que esse assunto tem sido tratado. Todos nós vivemos um processo no Brasil eleitoral disputado, renhido. Não há dúvidas de que as eleições trouxeram vários ensinamentos, mas todos nós temos uma certeza que, passado o episódio, nós temos que continuar a nossa vida. As instituições são muito maiores do que o momento eleitoral, e o momento do nosso país exige concordância para que a disputa política, que continuará, a divergência ideológica que persistirá, ela seja tratada de acordo com as regras da democracia. Todos nós acreditamos nisso e todos nós temos que zelar para que isso ocorra. Então, os fatos que aconteceram ontem não podem merecer, de quem quer que seja, creio eu, nenhum tipo de tolerância. Não se pode insurgir contra as instituições de uma forma que comprometa o nosso país, o funcionamento democrático e a nossa imagem internacional. Então, nós somos absolutamente contrários e achamos que punições devem ocorrer de quem fez isso, que atenta contra a democracia. Acho que duas outras questões sobram, Ronaldo, Zé Marcos, amigos do RC1. Primeiro, o fato de que, ao atual governo, particularmente ao presidente Lula, acho que sobra também uma advertência sobre o momento que nós estamos vivendo. Ele tem que ter clara consciência de que há um país hoje dividido, há um país hoje polarizado, e eu espero que ele tenha sabedoria de fazer do exercício do poder, não o exercício da sua vontade, mas o exercício da sua vontade com uma disposição de conviver, de conciliar, de reunificar o país. A ele cabe não só dar vazão àquilo que são as suas convicções, mas reconstruir a unidade do país. Eu espero que ele, consciente desse fato, com a gravidade do que aconteceu ontem, seja mais rigoroso no que diz respeito a isso. Você levanta um outro lado, que foram algumas declarações que vieram de algumas autoridades responsabilizando o setor agro como um todo por estar misturado a esse acontecimento. Está longe de ser verdade. Tanto é que eu, como vice-presidente nacional da Frente Parlamentar Agropecuária, eu, como uma liderança que tem vínculo com o setor agro, desde o primeiro instante, nós não concorremos para que isso ocorresse, condenamos os fatos,
e ontem a própria Frente Parlamentar Agropecuária, o momento em que reafirma as suas convicções, defesa da segurança jurídica, consolidação das instituições, cuidados com relação a um excesso de ativismo do judiciário que nós identificamos, embora nós tenhamos essas opiniões sempre mantidas, nós não conciliamos, não estimulamos e não apoiamos o que ocorreu. Esta mesma posição foi veiculada por um conjunto de entidades. Destaco, por exemplo, a ProSoja, que tradicionalmente é uma entidade que tem uma posição muito vinculada ao governo anterior e que também hoje veio a público no sentido de condenar esses procedimentos. Então, o agro concorre para que o agro seja reconhecido, para que o agro seja fortalecido, para que o agro seja respeitado, mas o agro concorre em defesa das instituições democráticas e, com ênfase e veemência, condena o que nós vimos ontem em Brasília. Perfeito. Deputado, hoje o Brasil está vivendo uma onda de boatos por causa de todos esses acontecimentos e por causa de todas as notícias que circulam, as famosas fake news. E alguns desses boatos levantam a possibilidade de uma ação mais vigorosa ainda pelo Estado brasileiro para controlar a situação. Chegam a falar até em decretação de estado de sítio. O senhor vê alguma possibilidade nesse rumo, não? Primeiro, há uma medida tomada pelo presidente de intervenção no Distrito Federal. Hoje nós teremos agora formalizada, durante a tarde, a convocação extraordinária do Congresso Nacional. O Congresso deverá votar para confirmar essa intervenção. Eu votarei a favor para que isso ocorra. Nós estamos debatendo, nesse instante, a conveniência, e isso não está ainda decidido, sobre uma comissão parlamentar de inquérito que possa tomar providências para verificar responsabilidades. Hoje todos os canais estão imersos em 1000 notícias, você disse bem, Zé Marcos, aí. Uns dizem que teve uma pessoa infiltrada, outros dizem que teve elementos da Força de Segurança que concorreram para tornar o clima gravíssimo, tá certo? Tudo isso merece ser apurado. Essas pessoas que ontem se mobilizaram, não se mobilizaram espontaneamente. Teve toda uma estrutura também que deu suporte a isso. Isso deverá ser averiguado. Portanto, nós estamos considerando a comissão parlamentar de inquérito. Mas essa possibilidade de declaração de estado de sítio, eu acho que está muito fora de cogitações. Nós precisamos, nesse instante, serenidade, firmeza na defesa das instituições democráticas, da democracia, mas serenidade, não dar guarida a uma série de boatos que vão se multiplicar e que acabaram sendo uma das razões de um caldo de cultura para que nós chegássemos a esse ponto, em que um grupo, acho que uma parte deles com convicção, outra parte iludida por expectativas que foram geradas, acabaram se envolvendo nessa aventura que a ninguém beneficia, a ninguém que deseja que o país possa se consolidar, retomar o caminho do desenvolvimento, buscar a sua reconciliação. Estes não estão interessados em fatos como os que ocorreram ontem. Ao contrário, fatos como esses prejudicam. Mencionei isso no começo da entrevista, estou nesse instante aqui nos Estados Unidos, a repercussão é muito grande, isso acaba causando problemas num dos desafios e compromissos que nós temos, que é a atração de investimentos para o nosso país, e quando se divulga e quando fatos como esse acontecem, nós temos um problema a mais para a nossa afirmação da nossa imagem e a retomada de investimentos no nosso país. Deputado, o outro ponto que as pessoas estão muito perplexas, não é? Porque parece que há um quadro de perplexidade no Brasil geral, não é? Tanto das pessoas que venceram a eleição como das pessoas que perderam a eleição. Parece que há uma perplexidade geral com o resultado. E as pessoas ficam insistindo muito nessa tecla aí da intervenção militar, de fazer das Forças Armadas aí um poder moderador,
como tantas vezes já se tentou no Brasil, já se fez até. Mas o senhor crê que existe ainda clima para isso no Brasil? Ou nós já estamos trabalhando numa democracia madura, em que os atores todos já conhecem as ferramentas necessárias para resolver isso dentro de um ambiente democrático? Intervenção militar, a minha opinião é clara, objetiva, chance zero. Chance zero, primeiro, porque nós temos uma democracia que é lógico que ela precisa ser aperfeiçoada, ser consolidada. O equilíbrio dos poderes, muitas vezes as balanças pendem de uma forma equivocada, regras cada um deve ter para a sua eficácia mais profunda e sua representatividade mais cuidadosa, mas acho que um clima como esse de intervenção militar está absolutamente destacado. Primeiro, pelos próprios militares. Não há nenhum líder militar que fale nisso, que defenda isso e que seja algo que possa vislumbrar-se como uma saída para a situação que nós estamos vivendo. Então, creio que isso está descartado. Nós temos aí as Forças Armadas cada vez mais conscientes do seu papel constitucional de defesa do país, o seu papel de defesa da ordem dentro do país, mas não a sua função de intervenção política naquilo que são os desafios que o país vive. Então, isso é um primeiro capítulo. Agora, como analista, e eu partilho com vocês, Marcos, de uma análise. Acho que está faltando alguém que tenha uma visão maior dentro do país. Eu gostaria que isso viesse do próprio presidente da República, que pela figura poderia cumprir esse papel, né? Acho que o discurso do Lula nesse primeiro momento, que foi um discurso de preocupação com a situação de miséria que vive o nosso país, de desigualdade, isso é real, uma situação de necessidade de retomar o crescimento do nosso país, eu acho que ele precisa somar a essa postura e a esse discurso o discurso de reconciliação nacional. E é ele quem pode fazer esse discurso. Então, creio eu, refaço, portanto, aquele raciocínio que juntos fizemos na primeira pergunta aqui, eu acho que ele pode ser alguém que seja autor desse grande gesto. Nós precisamos de um grande gesto, de um gesto de recomposição, de reconciliação no nosso país, e acho que ele poderia ser a pessoa que buscasse fazer isso. Não sendo ele, alguém fará isso, esses movimentos, surgirão lideranças, porque o país precisa de ter paz para poder retomar o seu crescimento. É muito preocupante o protagonismo judicial, particularmente de um ministro, né, que tem tomado a frente e sido, algumas vezes, ações muito draconianas, né, muito fortes. Você acredita que ele seria factível ele partir para o diálogo com Lula e racionalmente fazer esse acolhimento que você está propondo e sabiamente propondo, porque agora a hora é de acolher, não é a hora de ficar fustigando mais discórdia, não é isso? Eu espero que sim. Eu me preocupo muito quando eu vejo que no nosso país hoje, pela dinâmica que se estabeleceu ao longo do último período, conflitos sistemáticos, nós temos uma coisa muito diferente. Poucos sabem o nome do ministro da Educação, ministro da Saúde, né? Poucos sabem qual o nome do ministro de Transportes, mas hoje muitos, a grande maioria, sabem os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa ao contrário de outros tempos, né, Ronaldo? Em que você via um protagonismo de políticas públicas acima e, pela sua própria função, o membro do Supremo, uma função mais discreta de preservar as instituições, recolhido naquilo que é o âmbito das suas funções. Então, tem alguma coisa errada. Acho que nesse reequilíbrio que nós precisamos. Nesse processo de unificação nacional, não tenho dúvida que o ativismo judiciário terá que ser muito menor do que tem sido nesse período recente. Deputado, eu diria até que mais gente hoje sabe o nome
dos membros do Supremo do que da seleção brasileira que acabou de jogar. Se o senhor fizer aí um campeonato, um concurso, e pedir para as pessoas escalarem o time do Brasil ou escalarem o judiciário, eu creio que mais gente vai conseguir dizer o nome dos juízes. Mas sem dúvida, você concorda comigo que isso é uma distorção, né? Muito grave distorção. Uma gravíssima distorção. Até porque, se quisermos continuar no futebol, a regra é que o juiz bom você não nota durante o jogo. Essa é a regra do bom juiz de futebol. Ele passa desapercebido na partida. Total concordância com isso. Deputado, o senhor teria mais uma mensagem aí para nos deixar, para deixar para o nosso público? Nós estamos aí vendo, então, esse recrudescimento de coisas que a gente pensava que já era uma página virada na nossa história política e que voltam aí logo no início do ano. Primeiro, reafirmar que o nosso agro, que tem opiniões, que tem tido um protagonismo na nossa economia e no nosso país, o nosso agro vai continuar a ser esse elemento importante, esse movimento de ativação econômica, de garantia da alimentação, da segurança alimentar. Hoje, o responsável pela segurança alimentar não só do nosso país, mas de uma parcela importante do mundo. O agro que é moderno, que é inovador, e um agro que, por conta disso, respeita as instituições e quer, dentro das regras, garantir as suas condições de trabalho e a sua evolução. E, de outra parte, dizer também que, nesse instante, após a apuração rigorosa de responsabilidades, não há como deixá-la de fazer, defesa intransigente da democracia, que o signo da reconciliação da União Nacional possa prevalecer acima das divergências políticas, dos momentos ideológicos diferentes. O país precisa de paz para poder reencontrar o seu caminho. E todos que são responsáveis têm que concorrer para isso. O espaço do RC1 tem sido um instrumento para fazer isso. Vocês, individualmente, Zé Marcos, Ronaldo, nossa equipe, o Zé Eduardo, têm estado nesse caminho, é o mesmo caminho que eu busco trilhar também. Muito obrigado, juntos, porque esse país é muito maior do que esses momentos de dificuldades que nós temos vivido. Muito obrigado, deputado. Lhe agradeço em nosso nome, em nome do portal RC1, e as suas palavras, e espero voltar brevemente a lhe entrevistar sobre assuntos melhores. Muito obrigado e até logo. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.